Eu não queria ter que tocar nesse tema, mas navegando pela internet eu descobri que tem pessoas que ainda não sabem o que é o tal do Legendários, né? Que não é o programa do Marcos Mion. Esse vídeo vai entrar como um react, mas na verdade é um vídeo comentado, porque eu já assisti o vídeo. Só que antes da gente assistir o vídeo, eu queria mostrar pra vocês isso daqui. Esse é um post do G4 Educação. É uma instituição de ensino sobre finanças, coaching, essas coisas. Mas olha só que interessante. Legendários, a nova onda cristã. Mais de 120 milhões em faturamento, mais de 81 mil membros na comunidade. Tudo isso porque os legendários entenderam algo que pouca marca entende. Pertencimento. As pessoas não querem só se desenvolver, elas querem pertencer. Enquanto muitas empresas vendem solução, os legendários vendem significado. Não é sobre escalar montanha, é sobre descer com clareza, fé e um novo propósito de vida. É claro que se eu for perguntar pro dono do Legendários, ele não vai falar que é uma empresa, obviamente. Ou sim, né? Vai saber. Mas é curioso que nem precisou se levantar muita teoria da conspiração para entender que o Legendários é um negócio. A marca virou comunidade, o produto virou ritual e o cliente virou discípulo. Então é isso, tá, gente? Legendários, eu acho que o vídeo poderia até acabar por aqui, porque, resumidamente, é isso daí. Mas vai valer muito a pena porque é do professor Paulo Cruz. Quem não conhece, um excelente professor de filosofia. Vou deixar o link desse vídeo para vocês acessarem o canal e também do podcast que ele foi lá no Flow, né? Ele já foi até de um podcast do Estúdio Flow. Então, interessante a trajetória dele aqui na internet. E bora assistir aqui para ver o que ele tem a dizer sobre os legendários. Quando eu tinha por volta de 12 ou 13 anos de idade, eu fui convidado para ir a um acampamento. Um amigo dos vizinhos, amigos meus de infância e os pais deles, receberam um convite para acampar num lugar ali em Joanópolis, que é a divisa de São Paulo com Minas Gerais. E eu fui, eu nunca tinha ido no acampamento e acho que talvez tenha sido o único acampamento em que eu fui na minha vida. E foi muito impressionante, eu lembro até hoje, uma coisa muito clara na minha memória, é como o céu era limpo e quantas estrelas cadentes nós vimos numa noite daquelas lá e tudo. Então foi uma experiência muito impactante para mim, enquanto criança, ir para um lugar onde você não tem luz, você tem que se virar ali, faz fogueira e dorme em barraca e toda aquela dificuldade e tal. Isso tudo foi muito marcante para mim. Mas recentemente eu recebi informações e mensagens e muita gente comentando sobre um novo movimento e, infelizmente eu tenho que dizer, evangélico, de homens adultos, já pais de família, que estão indo a um tal de um acampamento aí e voltando transformados. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O movimento que eu acabei de falar na introdução desse vídeo é o Legendários. Todo mundo anda falando do Legendários, os comentários aí nas redes sociais não param de surgir, justamente porque agora tem muitos famosos indo a esses acampamentos, subindo na montanha lá, e aí encontrando lá uma nova maneira de ser homem, de ser pai de família e tal. E aí agora isso aí virou um bafafá, porque obviamente famosos e gente das high society brasileira anda indo a esses encontros e aí, lógico, isso vira notícia. Mas, segundo o site desse movimento, o que é o Legendários? Abre aspas. Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. Devolvemos o herói a cada família. Uma declaração que temos como legendários é de que somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus. Como é curioso que Jesus não é mais suficiente, né, gente? Engraçado que às vezes eu fico pensando, eu já compartilhei esse pensamento com um amigo próximo, de que a gente não para pensar de que para Deus todos esses nossos movimentos são inúteis. Porque não é isso que a gente foi chamado para fazer. A gente precisa ser a representação de Jesus aqui na Terra. Jesus é Deus, é o próprio Deus, e ele deixou instruções muito bem claras do que a gente precisa fazer. A gente precisa cuidar do órfão, da viúva, a gente precisa visitar os presos.
E a gente tem que viver o evangelho. E viver o evangelho, às vezes, é você saber lidar com uma discussão com a sua esposa, com seu marido, com seu filho. É você saber lidar com um momento difícil no trabalho. Não é você se isolar na montanha e ficar gritando "Ahu". Bora continuar vendo o vídeo. Bom, então como se pode ver, né, e eu falei na introdução do vídeo, trata-se de um movimento evangélico, ou, segundo a minha concepção, supostamente evangélico, que visa segundo eles dizem, primeiro, levar o homem a encontrar a melhor versão de si mesmo, seja lá o que isso signifique, e também devolver o herói a cada família. Bom, eu penso o seguinte, eu penso que, primeiro, eu comparei a minha experiência de acampamento quando criança à experiência desses homens na vida adulta, homens já casados, homens já pais de família, homens que são bem-sucedidos na maior parte das vezes em suas carreiras e tal. Por quê? Porque eu quero justamente fazer uma comparação com um processo que eu penso, né, na minha maneira de ver, que é um processo meio que de infantilização da masculinidade. Na verdade, esse Legendários é o inverso do que parece ser. Então, parece que, não, nós vamos lá e aí eles fazem aqueles gritos de guerra, né? Au! Au! Como se fossem os 300 de Esparta. Aí eles fazem aquelas danças da Nova Zelândia lá, sei lá, Indonésia, sei lá onde fazem aquelas danças Maori, aquele negócio. E eles ficam fazendo isso, reproduzindo o comportamento de machões ou de homens másculos ou de uma masculinidade que é supostamente benéfica para suas famílias. Mas na verdade eu penso o seguinte, que isso é meio que infantilizar a masculinidade e o papel do homem. Eu não sei o processo pelo qual essas pessoas passaram na vida delas, eu não sei qual foi a criação dessas pessoas para que elas fossem levadas a esse, digamos assim, esgotamento na sua tentativa de ser uma pessoa minimamente responsável e um pai de família exemplar, e eles terem de fazer uma coisa como essa para tentar reconstruir uma suposta masculinidade perdida. Mas eu queria primeiro pontuar uma coisa que eu considero fundamental nesse movimento, que é essa ideia de que eles querem fazer o homem encontrar a melhor versão de si mesmo. A minha pergunta a essas pessoas é: qual é a melhor versão do homem diante de Deus? Qual é a sua melhor versão? Se você que está me assistindo é um crente, qual é a sua melhor versão? Você sabe qual que é a sua melhor versão segundo as Escrituras, segundo a Bíblia? Qual é a melhor versão do homem diante da realidade que a ele está apresentada pelo Evangelho de Cristo? A melhor versão do homem é o homem maculado pelo pecado. Desculpa se você que está assistindo não é cristão, não é crente, não é católico, né? Talvez esse vídeo não seja para você, mas agora, se você é um cristão, desculpa, mas assim, a sua melhor versão é a pior versão possível. Porque segundo o cristianismo, segundo a Bíblia, o homem está fundamentalmente maculado pelo pecado. E não é possível encontrar a melhor versão de você mesmo, a não ser em Cristo, a não ser que o Espírito Santo de Deus passe a habitar em você. E a partir do momento que ele passa a habitar em você, não é que você vai encontrar a sua melhor parte. É que Deus habitando em você será a sua melhor parte. Você não tem melhor parte nesse mundo, nessa terra. A sua melhor parte é justamente o arrependimento. É justamente a entrega que você deveria ter feito quando você um dia levantou sua mão e aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso. Se você é crente, se você é cristão, se você é católico, é isso, tá? Ou seja, não é um movimento, não é um processo, como eles dizem lá, né? Que, não, é porque isso aí é um processo, né? Que o homem deve passar para encontrar a melhor forma dele próprio, a melhor versão de si próprio. Que processo é esse? O nome desse processo é conversão. E ele não acontece nesse movimento de você ir num acampamento de sobrevivência na selva e achar que lá você vai ter grandes experiências transformadoras. Se essa transformação não aconteceu com você no momento em que você se converteu, então alguma coisa está errada. Então talvez você não tenha se convertido. Eu não acho que todo mundo que foi lá tá com uma cabeça de que não, eu tenho que fazer e tal. Às vezes é uma pessoa que ela tem o interesse ali pela fé cristã, só que ela está sendo mal instruída. E isso é uma pena, porque ela sendo mal instruída ou não, ela não deixa de estar fazendo algo que não é compatível
com o que ela diz acreditar. Eu não condeno todo mundo que foi participar do evento. Tem gente que foi lá porque realmente acha que tudo se resolve com dinheiro e fazendo o que ela mesma acha que precisa ser feito. Mas eu espero que no meio disso tenham pessoas que estão tentando encontrar o caminho e infelizmente tiveram a tutela não muito comprometida em como Jesus acha que a gente tem que viver. Não vai ser esse evento que vai fazer com que você se converta. Eu não estou aqui diminuindo o poder de Deus de fazer você se converter numa tolice como essa. Mas enfim, se isso não aconteceu naquele momento em que você entregou sua vida a Cristo, se você entregou sua vida e precisou de um acampamento, subir numa montanha, passar uma noite fazendo tudo bem, pode ser que isso resolva o seu problema. Mas veja, não é questão de você ir numa montanha ou não. A questão é o quão você está disposto a renunciar a si próprio e entregar a sua vida a Deus, a Cristo, e não tentar encontrar a melhor versão de si próprio. Então, quando vocês dizem aqui na descrição do Legendários que vocês desejam ser homens inquebrantáveis diante do pecado, eu queria dar uma outra notícia para vocês. Isso já é pecado, tá? Você tentar ficar buscando a melhor versão de si mesmo aqui nesse mundo já é pecado. De novo, se você não é crente, se você não é cristão, talvez isso não fale com você. Agora, se você é um cristão, se você é um crente, se você é um católico, se você é um ortodoxo, se você seja lá que cristão você é, você tem que saber que você está sempre diante do pecado. Se a gente conseguisse ser inquebrantável diante do pecado, Jesus vai fazer o que aqui na Terra? Talvez a melhor tarefa para essas pessoas seria ler Confissões de Santo Agostinho. Ali está qual é a melhor versão do homem. É a versão que Santo Agostinho descreve de si próprio nas suas confissões. É ali que está. A melhor versão do homem é o homem quebrantado diante de Deus, como eles querem ser aqui, e não propriamente inquebrantáveis diante do pecado. Porque, obviamente, você já vive numa condição de pecado. E é possível você ser inquebrantável diante do pecado. Então, o que eu penso disso tudo, o que me passou pela cabeça quando eu tive contato com essa coisa de Legendários, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, o Eric Voegelin, que foi um filósofo que eu estudei, inclusive na minha graduação em filosofia, ele escreveu uma obra chamada Hitler e os Alemães, em que ele faz lá uma análise muito profunda do movimento de ascensão ao poder do nazismo e faz uma descrição e um estudo muito profundo do que foi tudo aquilo, do que foi o nazismo, do qual ele teve que fugir, inclusive. E tem um determinado momento ali em que ele fala de uma coisa que ele toma um termo emprestado do Pascal, que foi um outro filósofo, que ele chama de divertissement. É um termo francês, né, que é para divertimento, para passatempo, né? E o que o Eric Voegelin, ele aplica, obviamente, esse conceito de divertissement ao contexto de ascensão do nazismo e da adesão de pessoas e classes e setores da sociedade ao nazismo, e ele explica o que ele vê, o que ele entende por divertissement. Abre aspas, então, para Eric Voegelin e Hitler e os Alemães. É o caso de uma determinada classe social que está, na verdade, na primeira realidade, mas enfadada com ela. O que, de novo, é uma condição de declínio moral até um certo nível. Está agora pronta para cair numa segunda realidade, sob circunstâncias posteriores de um tipo revolucionário. E, por assim dizer, entrar no jogo intelectual brincando porque é divertido. Afinal, isso é algo diferente da rotina diária que se tornou enfadonha. Fecha aspas. Então, o que essas pessoas estão fazendo, para mim, é isso aqui, né? É um divertimento. Eles acham que a vida deles é um enfado. Provavelmente eles não estão felizes por uma série de motivos que o dinheiro não foi capaz de solucionar na vida deles, porque o dinheiro não é capaz de solucionar mesmo problemas profundos da nossa alma. E eles encontraram nesse Legendários um divertimento. Uma maneira de tentar transformar aquela rotina deles numa coisa super especial. E aí eles vão para um acampamento, tem todo um mise-en-scène que fica pronto tanto na ida, quanto nas atividades que eles fazem lá, quanto na volta, né? E aí eles são recebidos pelas esposas, pela família, tem todo um movimento ali sentimental em relação à ida desses homens, como se eles tivessem ido para uma coisa que é uma guerra, né? E aí eles voltam e são recebidos como se estivessem voltando de uma batalha super difícil, assim, mas na verdade eles foram se divertir, eles foram passar tempo.
Eles foram tentar encontrar um sentido para a vida numa coisa que facilmente poderia ser encontrada no reconhecimento de Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem fórmula mágica. Na verdade, a grande fórmula mágica é o arrependimento. Se essas pessoas não se arrependeram, ou têm dificuldade de se arrepender, ou o dinheiro que elas têm, ou a posição social que elas têm, dificulta o arrependimento, porque é difícil você, se livrar daquilo que te faz bem do ponto de vista material, é óbvio que elas vão ficar tentando encontrar isso em outras situações. E aí a pluralidade de igrejas, e eu quero aproveitar essa palavra para falar de um outro assunto antes da gente terminar, faz com que eles vão escolhendo o que eles querem. Agora eu quero essa igreja, agora é a parede preta, agora é o worship, agora é o girar não sei das quantas, agora é o reteté, agora é o falar em línguas, agora é o não sei o quê. E eles vão tateando e escolhendo aquilo que, na verdade, faz bem a eles. Então, eles estão todos muito sedentos por encontrar a melhor versão de si mesmos, quando eles deviam abandonar essa tentativa de encontrar essa melhor versão de si mesmo. Primeiro, que eles não vão encontrar em lugar nenhum, porque essa melhor versão não existe. E segundo, porque o que eles precisam fazer é ter um movimento de arrependimento. Na verdade, existe. É claro que o Paulo Cruz, ele sabe exatamente do que eu vou dizer agora, porque ele é um cristão, ele é um batista. O nosso verdadeiro ser está escondido em Cristo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. E o pecado impede que a gente consiga ser exatamente do jeito como Deus criou a gente para ser. E a gente só consegue ser uma pessoa melhor quando a gente vai até Ele. Porque se a gente tem mais comunhão com Ele, a gente fica mais parecido com Ele, que foi como a gente foi criado. Você tá pegando? É o nosso relacionamento que vai fazer com que a gente consiga controlar os nossos impulsos negativos, por assim dizer. Coisas como Legendário só conseguem dar uma adrenalina momentânea. Pode durar um dia, uma semana, quem sabe, mas não vai resolver. Isso é uma garantia, não vai resolver. E segundo, porque o que eles precisam fazer é ter um movimento de arrependimento diante de Deus e diante da sua situação de pecado. Só assim a coisa vai se resolver. Não é num evento, não é num 72 horas no meio do mato que vão resolver a vida dessas pessoas. O vazio que eles têm dentro deles, parafraseando o Dostoiévski, só pode ser preenchido por Deus mesmo. E não é um evento que vai fazer isso. Eu me lembro aqui da conversão do C.S. Lewis, que ele fala, olha, naquele momento dentro do meu quarto, eu me ajoelhei e eu orei, e eu era naquela hora o cristão mais controvertido e desanimado de toda a Inglaterra. Então não teve nenhuma coisa mirabolante para transformar o C.S. Lewis no titã da defesa da fé que ele se transformou. Ele foi convencido intelectualmente e espiritualmente, interiormente, no escondido do seu quarto, na quietude do seu aposento, de que ele era alguém que precisava da misericórdia de Deus. Ele não precisou de nenhum movimento, de nenhum evento, de passar 3 dias no meio do mato, nada disso. Só que isso tudo, na verdade, é uma característica da pós-modernidade. A pós-modernidade é que traz esse cansaço aos seres humanos diante de tanta coisa à nossa mão. E aí a pessoa fica meio perdida, E aí a pós-modernidade criou, segundo um livro maravilhoso que eu li, e eu lembro a data porque eu anotei, em 2005, uma obra que foi publicada em 2004, mas eu li em 2005, e ela tá aqui, eu até trouxe para mostrar para vocês, que chama Icabod, do pastor e teólogo Rubem Amorese, Da Mente de Cristo à Consciência Moderna. Esse livro foi transformador na minha vida, eu li em 2005, tá? E o que o Rubem Amorese diz aqui? Ele usa um outro pensador cristão, um crítico social maravilhoso chamado Os Guinness, e ele usa uma teoria do Os Guinness para descrever a pós-modernidade e aplica isso ao contexto da igreja, que ele fala que existe na pós-modernidade um tripé, e o que esse tripé, ele é formado pela pluralização, pela privatização e pela secularização. E aí eu quero ler um trechinho disso, porque ele começa o livro fazendo uma descrição ali, repetindo, reproduzindo os 10 mandamentos, tudo aquilo que naquele capítulo do Deuteronômio está escrito sobre os 10 mandamentos, e aí depois ele vai comentar isso. E ele diz o seguinte, que naquele momento, Israel estava passando por um momento de formação, formação de um povo,
e era necessário orientação. E os 10 mandamentos, né, é claro, aqui é um resumo de outros mais de 600, se eu não me engano, mandamentos que existem na lei judaica, mas naquele resumo, era um resumo para orientar o povo. Agora veja o que Rubem Amoresi diz, então, no início do seu livro, abre aspas. Também nós vivemos tempos difíceis. No entanto, nem sempre nos apercebemos de que nossa identidade de povo de Deus está ameaçada. Tão ou mais ameaçada do que naqueles tempos bíblicos. O perigo, então, era de que o povo, ao adentrar um conforto que nunca conhecera, ao habitar casas cheias de tudo o que é bom, casas que não haviam enchido, poços que não haviam aberto, ao desfrutar de vinhas e olivais que não haviam plantado, esquecessem-se do Senhor que os havia tirado da terra da servidão. Havia o perigo de que passassem a viver como cananeus, sentir como cananeus, adotar os valores e ideais da terra e a seguir os deuses dos povos ao seu redor. Se isso acontecesse, deixariam simplesmente de ser povo de Deus. Veja como isso é dito nos versos 15 e 24 do capítulo de Deuteronômio, que está os 10 mandamentos, né? Para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. E temêssemos o Senhor nosso Deus para que o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Note a força extraordinária do texto. Fala de destruição física, de vida e morte. É nesse momento de crise, caracterizado pela convivência do desafio e da oportunidade, que o povo tem de retomar suas crenças, afirmar sua identidade e fazer as opções corretas. Fecha aspas. Então é assim que o Amoresi começa a sua análise sobre a pós-modernidade em comparação com o Evangelho. E aí ele fala desse tripé, né? E o que significa esse tripé? A pluralização, para começar, tem a ver com esse mercado, esse supermercado de concepções de igrejas, de tipos de igreja, de fé que as pessoas escolhem para si, né? Então, quer dizer, hoje, se uma pessoa decide buscar uma igreja, ela tem uma variedade tão imensa para escolher, sobretudo na igreja evangélica, que ela vai escolher aquela na qual ela se sinta mais bem. Não é incomum as pessoas dizerem isso, né? Ah, você tem que procurar uma igreja em que você se sinta bem. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, tá? E isso significa que, caso você tenha minimamente o interesse de saber quem é Jesus, o que ele é, o que ele faz, comece lendo uma Bíblia, baixa no celular. O Novo Testamento, começa pelo Novo Testamento, pelo livro de Mateus, e aí depois disso você tenta procurar algum lugar, porque a igreja também é importante, mas hoje se transformou num mercado de consumo, né? Então. E ela não consegue perceber que a igreja é um lugar de confronto com a nossa identidade perdida, por exemplo, né? Lá no Éden, né? No pecado original, segundo o cristianismo, mais uma vez dizendo. Então, assim, você tem que ir a uma igreja não porque você se sente bem naquele lugar. Isso, na verdade, já faz parte dessa ideia pós-moderna da pluralização, de que você tem um supermercado de igrejas e de tipos de igreja e de tipos de concepções de fé que você pode escolher. O Legendários é mais uma dessas, né, desses movimentos, dessas modas que aparecem em que uma pessoa cristã enfadada da sua vida cristã, ou mesmo aquelas que ainda não são cristãs, estão enfadadas da sua vida, escolhem como algo que faz com que elas se sintam bem, que faz com que elas encontrem, entre aspas, a melhor versão de si próprios. E aí, diante disso, acontece o segundo fenômeno desse tripé, que é a privatização. Então, a partir do momento que você escolheu isso diante desse supermercado, você privatiza. E aí eu queria dar um exemplo aqui de um participante desse Legendários, um famoso, que eu nem sabia quem era, mas enfim, chegou a minha informação, eu fui pesquisar e vi que ele é marido de uma tal de VTube, que eu também não sei quem é, e o marido dela é alguém que foi um ex-BBB, então quer dizer, é famoso por isso. E aí ele foi nesse Legendários, aí teve um monte de repercussão sobre isso, claro, ele é um ex-BBB, então ele merece toda a atenção que o brasileiro consegue dar. E aí começaram a falar, uns criticando, outros elogiando, e aí ele fez um vídeo falando sobre isso. E nesse vídeo que ele fez falando sobre isso, ele diz o seguinte, olha só, no momento ali, abre aspas. Não quis falar. Não quis falar. E muitas pessoas acharam que o meu não querer falar sobre isso foi porque ou eu tinha me arrependido por conta da repercussão negativa, das críticas e deboches feito por anônimos e famosos, mas não foi isso. Eu não falei antes porque eu acredito que fé não se explica,
Eu não tenho que dar um posicionamento da minha fé. Então eu queria dizer para esse moço que sim, a fé se explica, né? Que faz mais de 2000 anos que o cristianismo tem trabalhado nesse sentido. E é uma infelicidade que muitos cristãos hoje, talvez esse moço seja um deles, nunca tenha tido contato com a teologia cristã, com a história da teologia cristã. Nunca tenha lido Anselmo de Cantuária, que escreveu seu proslógio justamente para tentar explicar não só a existência de Deus, mas a existência da fé. E aí ele diz o seguinte, no momento ali do proslógio, né, parafraseando aqui para não fazer a citação exata, ele fala, olha, eu não compreendo para crer, mas eu creio para compreender. Então sim, a fé se explica sim. E se esse rapaz diz que a fé não se explica, é só porque ele quer privatizar a sua crença. Ele quer ter uma fé que é só dele, que é só pra ele, e que ele entende que é boa pra ele, e que ele não precisa explicar pra ninguém. Mas sim, se explica sim. E isso não é um ataque pessoal, tá, gente? Isso não é um ataque à pessoa, né? Seja ele, seja os outros participantes do evento, mas alguns deles são figuras públicas, eles já são expostos naturalmente, e eu espero que alguém que participou do Legendários consiga encontrar uma contrapartida tal qual a do professor Paulo Cruz, para ele entender mesmo aonde ele tá pisando, porque, né, vocês viram as métricas do começo do vídeo. Porque você é um cristão diante do mundo. Do mundo que eu digo é diante das todas as outras pessoas. Um cristão, ele é um testemunho de Cristo vivo na terra. Então, sim, a fé se explica. Então, ele tem que ser capaz, para usar o termo usado pelo apóstolo Paulo, de responder com mansidão e temor acerca da esperança que há nele. Então, é claro que a fé se explica. Então, se esse rapaz acha que a fé não se explica, é porque ele não se sente obrigado a explicar sua fé, porque, obviamente, ele nem sequer tem uma identidade cristã que seja capaz de explicar sua fé. Porque ele não está ligado ao discipulado cristão. Porque o cristianismo é uma religião de conhecimento. Tem mais de 2000 anos de estudo, de conhecimento. Para você que é cristão e para você que é ateu também, qualquer crítica que possa ser feita ao cristianismo precisa levar isso em consideração. O cristianismo se baseia tanto no conhecimento que o ícone máximo que a gente tem aqui na Terra é um livro. Não é um templo, não é um lugar, é um livro. Então você tem que sentar, ler, absorver, pedir para Deus abrir sua mente, e é isso. Grandes gênios da história da humanidade foram cristãos e escreveram sobre isso. Então não é só você, isso aí é tudo bobagem, ou a fé não se explica. Não. A fé se explica sim. Um gênio como Tomás de Aquino não pode ser simplesmente ignorado. Um gênio contemporâneo como Chesterton, como C.S. Lewis, como tantos outros, como Francis Schaeffer, como Karl Barth, não podem ser simplesmente ignorados. Então não dá para esse rapaz dizer, a fé não se explica. Isso é a mesma coisa que um ateu dizer, Deus não existe, isso é coisa de gente tola. É a mesma coisa, porque sim, a fé se explica. Mas esse é um fenômeno que o Rubem Amorés explica no seu livro, através do Os Guinness, de privatização. Então, ele privatizou a sua fé. Então, a fé desse rapaz do Big Brother, ou ex-BBB aí, não é a fé cristã, segundo a igreja cristã, a concepção cristã, a doutrina cristã e a teologia cristã. É uma fé dele próprio, que ele foi encontrar lá na montanha, passando 3 dias lá no meio do mato, fazendo fogueira, gritando aú, fazendo grito lá de guerra, e ele voltou achando que ele tem uma fé que é própria e que transformou ele num marido que ele não era. E aí o terceiro fenômeno, que está ligado intimamente aos outros dois, é a secularização. Então, esse fenômeno é um fenômeno de secularização da fé. Que você primeiro escolhe nesse supermercado da pluralidade, você privatiza num modo de fé que é só seu, e você depois seculariza, porque você não está ligado a nenhuma confissão, você não está ligado a nenhum corpo doutrinário, você não está ligado à teologia, à história da teologia cristã, que tem um desenvolvimento. Então, ser cristão não é uma coisa solta. Ser igreja de Cristo não é um negócio assim, pronto, eu sou eu mesmo sozinho e acabou. Não. Não existe cristão sozinho. Nem mesmo os pais do deserto, aqueles que foram os monges, os anacoretas, aqueles que foram para o deserto e ficaram lá sozinhos, nem aquelas pessoas estavam fora de um contexto doutrinário, teológico, espiritual da igreja de Cristo. Não é possível ser cristão em privado. Então, tudo isso, todo esse Legendários para mim, é um divertimento, na sua maior parte de pessoas de elite,
que já têm a sua vida resolvida do ponto de vista material e não conseguem encontrar dentro do discipulado cristão o arrependimento genuíno. Porque, obviamente, nas igrejas que eles frequentam, provavelmente nem se fala nisso. Só se fala em prosperidade, em você se dar bem na vida, porque é isso que eles querem, na verdade. Eles querem prosperar aqui nessa vida. Buscar a melhor versão de si próprios é ganhar mais dinheiro, e esse é um bom marido que eles desejam ser, não é nada daquilo que a Bíblia já não nos ensina. Então, se eles precisam de um movimento para isso, é porque eles não estão muito preocupados com a Escritura, ou nada preocupados com o ensinamento da Escritura. Eles só querem encontrar um Deus à sua imagem e semelhança. É isso em resumo. Eles buscam uma igreja e uma fé na pluralidade, eles privatizam isso e eles secularizam. Então, esse movimento nada mais é do que um movimento de secularização da fé. Então, se eles querem ser inquebrantáveis diante do pecado, a primeira coisa que eles têm que fazer é abandonar esse modismo aí e ajoelharem e se arrependerem desses modismos. Se arrependerem de ficar brincando de evangélico, brincando de crente e adotando moda aqui, moda ali, prosperidade para cá, prosperidade para lá, e se esquecendo dos rudimentos da fé, daquilo que é mais simples e mais básico. Ei, você é um pecador. Não existe melhor versão de si próprio. Existe Deus habitando em você. Depois que Ele habitar em você, você não vai encontrar a sua melhor versão. Porque a sua melhor versão vai ser Ele em você. A sua melhor versão vai ser você arrependido diante disso e diante dEle. Então, para mim, isso é só uma moda. Vai passar, depois vem outra, depois vem outra. Por quê? Porque nós somos quebrantáveis pelo pecado. Esse é o problema. Nós vivemos nesse mundo todo quebrado e nós mesmos somos quebrados diante do pecado que nos assola. E é só o Espírito de Deus que pode transformar a nossa vida. E ele não será encontrado necessariamente num encontro como esse. Ele pode muito bem ser encontrado no conforto do seu lar. Você deixando de ser tão egocêntrico, você deixando de ser uma pessoa que só pensa em si próprio, você deixando de ser uma pessoa que quer encontrar a melhor versão de si próprio nas coisas que você consegue conquistar, nos processos que você acha que você pode viver, e se arrepender e ser humilde, entender que você não é nada nesse mundo. Que você é o vermezinho de Jacó, como diz a Bíblia. Que você precisa só acalmar o seu coração e ver que nessa terra aqui não há nada para você desfrutar. Que tudo aqui é fugaz, tudo é efêmero e tudo vai passar. E que para um cristão, o viver é em Cristo. E o morrer é lucro. Preciso complementar? Não preciso, né? E se por algum motivo você ficou até o final e você não é cristão, eu recomendo que você procure consultar sobre esses temas em perfis como o do Paulo Cruz ou do Jesuscop, né? Aqui no YouTube, porque são fontes que você não vai ser enganado. Se você quiser falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa comigo, deixa aqui no campo dos comentários. Talvez tenha outros vídeos aqui no canal que possam te interessar. Por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.